Nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Walter, nós temos aí uma situação preocupante em Belarus, a Bielorrússia, onde o líder Alexander Lukashenko, que é inclusive tido por muitos ali como um presidente autoritário que está há 26 anos no poder e agora foi reeleito com 80% dos votos, segundo dados oficiais, mas existem aí protestos diários no país, inclusive com mobilização dos trabalhadores. Eu queria que você falasse a respeito desse cenário, que é um país europeu ali, algo preocupante. Então, Glauco, é importante entender que a situação na Bielorrússia, né, ela é uma situação de geopolítica importante, porque é um país que está ali entre a União Europeia e a Rússia, né, um país da área de influência da Rússia, fazia parte da União Soviética, e o Lukashenko vamos dizer, o último ditador da Europa, que ele é conhecido como o último ditador da Europa. É um país de menos de 10 milhões de habitantes, mas ele tem essa importância estratégica por conta da questão geopolítica, sobretudo depois de que há 6 anos houve aquele conflito por conta da Crimeia, região ali entre a Ucrânia e a Rússia. Então, esse conflito ele se toma de importância. Então, uma eleição fraudulenta que aconteceu. É um país que mantém, há muitos anos, ele mantém um controle rígido sobre as pessoas, né? Um país que tem, a KGB ainda existe, com esse nome, né? Na Rússia ainda existe, mas eles pelo menos mudaram o nome, né? Então, na Bielorrússia ainda existe a KGB, que fiscaliza e controla toda a oposição, os movimentos, as pessoas são presas sem menor motivo, inclusive dois dos oposicionistas que eram candidatos à eleição presidencial foram presos às vésperas da eleição. Parece algum país que eu conheço, né, Globo? Onde prendem o principal candidato da oposição. Pois é, Inclusive, mas e, e a sempre com Svetlana... com esse verniz de que as instituições estão funcionando normalmente, né, Walter? Exatamente. Então, inclusive, a candidata, que era a candidata da oposição, a única que sobrou, era a esposa de um dos candidatos presos, né? E que, segundo o sentimento geral da população, é que ela ganhou a eleição, né? E foi forçada pelas forças de segurança nos primeiros dias a se refugiar na Lituânia para poder não ser morta. É um país que, assim, a fraude, dizer que foi ganhar com 80% é uma coisa absurda. É um país que tem um controle absoluto sobre a população. Pra você ter uma ideia, Glauco, como os sindicatos lá são controlados. Em 2017, o governo ele emitiu uma lei que acho que é o único lugar no mundo que eu ouvi falar disso, uma lei que era sobre os parasitas sociais. Ou seja, se você está desempregado e você recebe benefícios sociais, algum tipo de benefício social, você é um parasita social e, portanto, você tem que pagar imposto. Então, o cara está desempregado, tinha que pagar imposto. Aí foram fazer manifestações contra essa lei e aí prendiam as pessoas e davam multas de 500 euros. Enfim, era uma coisa... um Estado realmente... uma ditadura muito, muito, muito forte e agora houve uma revolta, porque além da gestão a falta de gestão da pandemia, porque é outro líder negacionista, né, da questão do vírus, o povo falou, bom, chega, né, e aí acharam que na eleição iriam poder se livrar do Lukashenko e ele fraudou vergonhosamente e agora está nessa situação que, assim, os sindicatos começaram a organizar comitês nacionais de greve porque existe uma onda de greves espontâneas, os trabalhadores simplesmente saem do trabalho porque eles querem ir protestar. Então é uma situação muito, muito complicada. Mas os sindicatos, então, eles estão se articulando ali justamente para tentar dar um sentido a essa organização dos trabalhadores, porque por enquanto é tudo muito disperso ainda, Walter. Sim, veja, a eleição aconteceu no domingo retrasado, né? No último domingo, as maiores manifestações da história da Bielorrússia aconteceram, né? Teve uma repressão brutal, prenderam cerca de 6 mil pessoas,
torturaram as pessoas na prisão. As pessoas, quando saíram da prisão, mostravam os ferimentos e tal, uma coisa brutal, grotesca. Algumas mortes, né, uma só reconhecida oficialmente. Então, os trabalhadores começaram a fazer greves espontâneas, deixar os seus locais de trabalho para ir nas manifestações, e aí os sindicatos passaram a coordenar, criar comitês nacionais de coordenação, assim como a oposição também, que também criou um conselho de oposição para tentar negociar uma saída, vamos dizer, honrosa, em que cria uma transição no poder, que é basicamente a União Europeia. Ontem teve uma reunião do seu conselho, né, seus membros de Estado, né, os seus governantes, os 27 membros da União Europeia, que decidiram por começar sanções contra alvos específicos na Bielorrússia, e uma ajuda de 53 milhões de euros para as vítimas da brutalidade, para vítimas da pandemia, e também para uma reconstrução nacional. E eles estão dizendo que não reconhecem o resultado da eleição, e que querem que haja um diálogo com esse comitê, esse conselho da oposição, para poder fazer a viabilização. A dúvida é como vai se comportar a Rússia, que até agora disse que não vai interferir, apesar de ser sua área de influência. O ministro de Relações Exteriores do Putin falou que, bom, essa é nossa área de influência, isso é um golpe do Ocidente, querem recriar o que aconteceu na Ucrânia, mas vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas a União Europeia tomou uma posição muito forte ontem em relação a não reconhecer o resultado da eleição, que é uma coisa muito importante, inclusive agora precisamos ver como é que vai acontecer nos próximos dias. E a gente lembra, né, que a Bielorrússia é uma ex-república soviética, quer dizer, a influência da Rússia sobre a Bielorrússia ela é bastante efetiva, e a gente vai ter que acompanhar quais são os próximos passos de Vladimir Putin, Walter. Exatamente. O Putin ele não quer que a Bielorrússia passe a ser, que tenha alguma liderança, né, na sucessão. Ele também está incomodado com o Lukashenko, porque é um ditador, uma pessoa que não deixa a sociedade se manifestar, que isso explodiu, né, com a má gestão da pandemia e a fraude na eleição, porque ele já vinha fraudando há muito tempo, mas essa daqui, quando chegou na época da gestão da pandemia, o povo achou que conseguiria pela via eleitoral e não deu. Agora, o Putin também é um incômodo para ele, mas ele também não quer nenhum líder que seja pró-Ocidente, que seja pró-União Europeia. Então nós temos que ver. Mas o importante é ver que, depois de muitos anos, o povo e, sobretudo, os sindicatos estão vendo os trabalhadores, inclusive trabalhadores de sindicatos oficialistas, né? Estão também contrários ao governo do Lukashenko, e a palavra de ordem agora é para ele renunciar. Tá certo, vamos continuar acompanhando essa situação aí no continente europeu. Walter, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Nós conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.